Bom, dando continuidade aos nossos estudos, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a vida urbana. Como surgiram as primeiras cidades, afinal? É isso que nós vamos estudar agora. Nós vimos que os primeiros grupos humanos, eles tinham necessidade de obter alimentos para sobreviver. Afinal de contas, além da prática religiosa, a necessidade de sobrevivência também é uma prática universal, como nós já vimos. Então, a fim de tentar obter alimentos e garantir a sua sobrevivência, os primeiros grupos humanos viviam da caça, da coleta de vegetais e, portanto, eram nômades, ou seja, tinham que andar muito para poder encontrar esses alimentos. Somente depois, com o tempo e por meio de observações, é que eles puderam obter alimentos por meio da prática da agricultura. Eles passaram a plantar e domesticar animais. Com isso, por mais que eles não tenham abandonado a caça, que continuava sendo uma atividade complementar juntamente com a coleta de vegetais, a alimentação, eles puderam se tornar sedentários, ou seja, se fixar em um território. E eles formaram algumas aldeias. Com o tempo, essas aldeias se uniram ou até mesmo cresceram, dando origem às cidades. E assim surgiram as primeiras cidades. Como vocês podem observar no mapa, nós temos aqui exemplo das primeiras cidades. Se nós observarmos, seja na China, seja na região da Índia, ou até mesmo no Oriente Médio, né, ou na África, como, por exemplo, a região da Mesopotâmia ou do Egito, as primeiras cidades, elas têm um aspecto em comum. Mesmo que elas estejam em regiões, em locais diferentes, todas elas acabaram se originando próximas aos rios. Isso mesmo. Isso acontecia por causa da necessidade da água para obter o sustento. Os rios garantiam o abastecimento ao longo de todo o ano, mesmo quando não ocorresse chuvas, e isso fazia com que as pessoas pudessem cultivar e pudessem também fixar os rebanhos em suas proximidades. Assim, contribuiu para que surgissem as primeiras civilizações. Nós também temos Assim, com o passar do tempo, acabaram que essas cidades que surgiram, essas aldeias foram crescendo, né, se transformaram em cidades, e isso acabou contribuindo, então, para que elas pudessem produzir cada vez mais alimentos, né? Surgiram algumas civilizações que prosperaram. Na medida em que elas iam praticando a agricultura, praticando a pecuária, havia aí mais alimento do que a quantidade necessária para a população. Conforme a população podia se alimentar e ainda sobrava comida, isso fez com que surgissem alguns estoques, ou até mesmo que alimentos fossem armazenados, fossem guardados. Nesse sentido, as pessoas puderam então se dedicar a outras atividades, não mais exclusivamente à agricultura ou à pecuária, que era da onde eles precisavam retirar a sua sobrevivência. Então, alguns se dedicavam à agricultura e outros passaram a se dedicar a outras atividades como ao artesanato, ao comércio e inclusive à defesa. No caso do artesanato, né, conforme foram surgindo, as pessoas foram se dedicando a uma tarefa específica, houve a especialização. E com isso surgiram técnicas de cada área de atuação. Por exemplo, no caso do artesanato, algumas pessoas faziam alguns objetos de cerâmica, né? Podiam desenvolver objetos com tecidos e no caso do comércio, as pessoas se dedicavam à circulação de mercadorias, de produtos, e ainda, a partir do momento que surgiram as cidades, começaram a ser comuns ataques de povos vizinhos. Com isso, havia a necessidade de se proteger. E então, algumas pessoas acabaram se dedicando aí à defesa, né? Surgiram alguns soldados que se dedicavam, então, à atividade militar. Esses, por exemplo,
puderam então praticar, principalmente com a dominação da técnica de fundição, outros tipos de armas. E aí, com isso, eles se dedicavam então à defesa. Também alguns chegaram a construir muralhas. Uma grande invenção dessa época foi a roda. A roda foi e é considerada uma das maiores invenções humanas. E ela justamente se caracteriza pelo fato de ser uma invenção original do homem, ou seja, não teve nenhum aspecto da natureza que interferisse. Acredita-se que a primeira roda tenha surgido entre os povos mesopotâmicos e também que elas eram muito importantes porque substituíram o homem no transporte de cargas. Posteriormente, com a especialização, o surgimento de técnicas de cada área de atuação, as pessoas se dedicando a diversas atividades, isso tudo contribuiu para que houvesse, então, maior produção artesanal. Juntamente com a maior produção artesanal, havia ainda grandes sobras de alimentos. Isso fez com que houvesse um aumento populacional também, pois a população bem alimentada sobrevivia por mais tempo e reproduzia cada vez mais. Além do aumento da população, houve também maior circulação de produtos. Nesse sentido, acabou, com o passar do tempo, surgindo a noção de propriedade, pois alguns passaram a adquirir alguns produtos e outros não. No entanto, isso também fez com que gerassem diferenciações sociais, coisa que não existia antes. Antes, nós podemos perceber que as aldeias tinham como representação social uma espécie de quadrado, ou seja, o quadrado tem todos os lados iguais. Era como se houvesse uma igualdade, não tinham diferenças materiais. Tudo que era produzido pertencia a todos do grupo. Ninguém tinha mais privilégios do que o outro, então não havia noção de propriedade. A partir do momento que começaram, então, a ter noções de propriedade, uns tinham, outros não. Começam a ter as desigualdades sociais. E aí também começam a surgir o aumento aí dos conflitos internos e também das próprias ameaças externas. Ou seja, nesse período, o líder da aldeia começa a ter cada vez mais poderes e, inclusive, se torna o governante. A partir do momento que seus poderes aumentam, ele começa a impor algumas regras que ele faz, então, com que a população siga e cumpra, por meio, muitas vezes, da força, né? Por meio aí da questão do aspecto militar. E aí, ele conta com a ajuda de soldados para fazer valer as suas vontades. Outra forma de convencimento em relação aos seus poderes, e para que ele também fosse obedecido, era justamente por meio da ligação com os poderes religiosos. Foram criados aí um cargo que era dos sacerdotes para aproximar e associar a ideia do governante a Deus, como se o governante fosse escolhido por Deus e tivesse poderes que foi conferido por ele. Nesse sentido, muitas pessoas que não respeitassem ao governante era como se estivessem então desrespeitando a vontade de Deus. Eram castigadas, eram punidas. E para realizar então as punições é que foi criado um aparelho chamado justiça, para realizar a aplicação da justiça. Assim, todos esses órgãos, todos esses mecanismos acabaram fazendo com que o governante tivesse a necessidade de ter alguns funcionários. Esses funcionários, por sua vez, muitas vezes acabavam sendo pagos, e para que eles fossem pagos, havia então a cobrança de tributos, ou seja, de impostos. Essas cobranças de impostos foram realizadas, então, e para que acontecesse por parte da população que deveria então trabalhar, que deveria produzir e garantir todo o sustento da população, para que facilitasse, verificasse a cobrança de impostos, para que verificasse também a questão da própria contagem
né, da população e ainda o estoque de alimentos, havia a necessidade de registrar essas informações. E isso tudo acabou estimulando no desenvolvimento da escrita, né? Quando surgiram, portanto, essas primeiras civilizações, nós temos também a necessidade do desenvolvimento da escrita, já que a sociedade foi ficando cada vez mais complexa. E a partir do momento que nós temos, então, os sacerdotes, os soldados e ainda os escribas, que eram aqueles que tinham o poder da escrita, de registrar essas informações, juntamente com outros funcionários do governante, é que nós falamos que surgiu, então, o Estado. Portanto, o Estado é toda essa estrutura formada por soldados, por sacerdotes, pelos escribas e pelos funcionários que auxiliavam o governante. E aí, nesse momento, então, é que, como eu disse, nós temos as desigualdades sociais e que daí, de um quadrado, nós podemos ter a organização social representada pela figura de um triângulo. Isso porque no triângulo, geralmente, quem está no topo é justamente o rei na sociedade. Ele tinha poderes totais. E aí, as pessoas mais próximas a ele, geralmente, eram chamadas de nobres. Eram as pessoas que possuíam terras, possuíam propriedades. Essas pessoas, que eram mais ligadas ao governante, acabavam recebendo mais privilégios. Já aquelas pessoas que eram mais distantes do governante e que não tinham posses, elas não tinham privilégios, então ficavam na base da sociedade. Assim, nós temos uma desigualdade social. Essas pessoas geralmente eram responsáveis pelo sustento de toda a população, se dedicando à agricultura, entre outras atividades. Quando ocorriam guerras, era comum as pessoas que fossem capturadas fossem feitas de escravas. Essas pessoas que eram escravizadas também se encontravam na base da pirâmide social. Vale lembrar ainda que, no caso dessas pessoas que eram escravizadas, na época da antiguidade, algumas civilizações escravizavam não apenas prisioneiros de guerra, mas também pessoas que tivessem alguma dívida e não pagassem as suas dívidas. Desse modo, portanto, percebemos que os primeiros grupos se fixaram em regiões próximas de rios para poder ter a sua sobrevivência. E desse modo, formaram algumas aldeias que foram crescendo ou se uniram, originando, portanto, as cidades. Esses habitantes que viviam nas cidades passaram a ser chamados de civilização. Diversas civilizações prosperaram, então, às margens dos rios. E, geralmente, a pessoa, então, quando a gente fala que uma pessoa é civilizada, é aquela pessoa que vive em cidade. Apenas isso. Entretanto, com o passar do tempo, como é muito comum na língua portuguesa e em todas as outras línguas, as palavras vão ganhando significados diferentes, sentidos diferentes. E atualmente, muitas pessoas usam a palavra civilizado com a ideia de mais evoluído, mais educado. Uma pessoa, então, civilizada seria uma pessoa que não é selvagem, uma pessoa que tem bons modos, que tem um bom comportamento e uma boa educação. Entretanto, não tem nada a ver, pois civilizado, como eu já falei, é aquele que vive em cidade. Portanto, não tem nada a ver com o aspecto de ser mais ou menos evoluído. Até porque, como nós já vimos, as civilizações, as sociedades se organizam de formas diferentes, considerando suas crenças, seus hábitos, e até mesmo suas condições naturais, suas condições locais. Então, a palavra civilização, de acordo com o dicionário Halais, significa conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Portanto, não tem nada a ver com a ideia de que
civilizado é aquele que é mais evoluído do que outro, certo? Bom, pessoal, então, agora vou pedir para que vocês façam as atividades que foram encaminhadas para vocês via plural. Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!